Boa noite, muito boa noite. Que alegria poder encontrar cada uma de vocês e poder ver que a gente trilhou um caminho dos frutos do Espírito. Hoje nós estamos no nono e último demonstração do fruto do Espírito Santo. E que bonita essa caminhada. Eu não sei se você conseguiu fazer todos eles, mas eu quero te convidar a você voltar naquele fruto que você não conseguiu assistir, ou você, aquele que foi mais difícil para você, porque essa é uma caminhada que nos ajuda a tecer uma mudança no nosso caráter. A gente poder aprender o que o Espírito tem para nós e a gente entender e transformar aquilo que a gente é. A gente sempre falou isso aqui no Mulheres de Fé, a gente ter uma nova forma. A gente não apenas aprender de Deus como algo cognitivo que a gente coloca na mochila. Não é um aprendizado apenas, mas é aquilo que nos transforma, que de repente a gente está com uma nova forma, de repente a gente já é tão diferente. A gente falou sobre vários aspectos do próprio caráter de Deus, que o Espírito nos chama. Quando a gente fala somos a imagem e semelhança, não tem a ver com os teus olhos, com o teu nariz, com a tua boca. Isso é pouco. Isso é pouco. Isso é só uma partezinha. Nós estamos falando da gente ter o jeito de Deus. O jeito de Deus. A forma de como Deus olha, a forma de como o coração dele bate, a forma como Deus prospera, a forma como Deus cuida, a forma como Deus olha para as circunstâncias, a forma de Deus. Sabe, a ciência diz que você fica mais parecido com as pessoas que você mais convive. Inclusive, existe uma teoria, eu já falei no Mulheres de Fé, do pareamento neuronal, que os seus neurônios, eles ganham um formato, eles mudam de formato de acordo com as pessoas que você está mais próximo, porque existem trocas de prótons e elétrons, então a gente está trocando energia o tempo todo e isso faz com que a gente se modifique. Quando entram aqueles guardas e Jesus está com os discípulos ali naquele jardim e Judas beija para mostrar quem era Jesus. Ele faz isso porque talvez eles tivessem uma forma muito parecida de falar, de ser, de estar. Eles eram cada vez mais parecidos com Cristo, assim como Paulo diz, sede meus imitadores. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre a gente ter uma forma nova. A gente busca tanto parecer com coisas, quando o próprio Deus ele está falando, volta para a origem, a minha imagem e semelhança. Se você puder olhar para você hoje, que coisas você acha que é mais parecido com Deus que você carrega? Qual é o presente? Qual é o traço do caráter de Deus? A gente falou isso, né? Que a nossa personalidade, ela é uma das expressões, uma da forma única de Deus amar o mundo. E aí é a forma como ele criou cada um de nós, e por isso a gente carrega uma forma única de amar o mundo, de levar o amor dele. Porque se Deus é essencialmente amor, a gente é essencialmente amor também. Então eu quero te convidar a você olhar e pensar qual é a parte minha que mais se parece com ele. Eu lembro um dia que eu morava num apartamento e estava eu e minha mãe debruçadas assim na sacada, olhando o pôr do sol. Eu disse, mamãe, se Deus chegasse aqui agora e te pedisse para você entregar o melhor que você carrega, o que você daria? E ela disse, quem conhece minha mãe sabe que ela é toda entusiasmada, né? Ela disse, eu daria o meu entusiasmo, né? Eu daria o meu entusiasmo, esse meu jeito de olhar para as coisas.
animada. E olha, a palavra animada diz cheia de alma, fala do fruto da alegria. A palavra entusiasmo diz enteosmos, quer dizer Deus dentro. Olha que bonito. Então ela estava correta, a forma dela poder estar entusiasmada, dela não fazer as coisas desanimada, mas cheia de alma. Tinha a ver com uma expressão do próprio Deus. Eu não sei que parte sua você sente que é mais parecida com ele, como agora a gente olha, né, para minha filha e fala, ela se parece com o pai, o olho é da mãe, não, a boca é da mãe, não, isso aqui parece mais com o pai, o pé é igualzinho do pai, cada coisa, né? A gente fica buscando a origem. Que parte sua é parecida com Deus? E a gente vai entender que os frutos, eles nos trazem de volta para que a gente se pareça com ele. Agora eu te convido a você também responder com coragem. Qual é a tua parte que menos se parece com ele? Qual é a tua parte que menos se parece com ele? É a ansiedade que não deixa você ser longânima? É aquela parte sua insegura, egoísta, que de repente você precisa puxar tudo para você? É aquela parte sua que quando vê já está irada, já está irritada? Qual é a parte que menos se parece com ele? É aquela parte que você sente, que você promete, que você começa a fazer as coisas e a hora que você vê, você já não leva à frente aquilo que você se propôs a fazer. Qual é a parte que menos se parece com Deus? Ainda, mas por que você está me perguntando isso? Eu estava aqui toda orgulhosa, né? Me sentindo filha do Pai, parecida com Ele, né? Eu tenho essa parte parecida com o meu Pai. E agora você está me mostrando que eu tenho coisas que não são parecidas com Ele. É porque essas coisas que você não é parecido, o Espírito Santo precisa tocar. O Espírito Santo precisa tocar porque tudo aquilo que a gente foge à imagem e semelhança de Deus precisa ser tocado. Precisa ser tocado. Sabe, tem uma canção que fala isso? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vamos fazer essa oração? Quantas vezes eu já cantei essa música no banheiro? Sabe quando você entra chateado que você deu uma resposta que não era para dar? Que você respondeu de um jeito que não era para responder? Que uma tristeza, uma falta de fé tomou o teu coração? Quantas vezes eu percebi isso e eu ia lá? Às vezes, o nosso quarto de guerra é o banheiro, onde a gente chora lá, trancado, onde a gente para repensar, que a gente possa começar a dizer: renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa de mais de ti, de mais do seu jeito, de mais da tua maneira, de mais do teu jeito de olhar, do teu jeito de falar, que as pessoas possam sentir a tua presença aqui, que as pessoas possam olhar para mim e poder matar a saudade que tem de Deus. E esses lugares ainda onde eu sinto que escapam, que não são parecidas com Ele. A minha raiva, o meu orgulho, a minha insegurança, a minha infidelidade, a minha correria que não deixa olhar para as outras pessoas, a minha insegurança que faz com que eu rejeite os outros.
a minha impaciência. Quantas coisas. A minha voracidade de precisar ter tudo para mim. A minha inveja. Talvez você está olhando aí na sua sacola e falando, não, eu não tenho nada disso, Fernanda. Que a gente possa entregar a nossa cegueira. Muitas vezes a gente se nega a enxergar as nossas feridas, porque a gente não acredita que tem cura. Quando a gente pode olhar para as nossas feridas, a gente também vai ter coragem de pedir cura. Não tem problema a gente pedir perdão. Outro dia uma mulher de fé me mandou assim, Fernanda, hoje eu fraquejei. Fernanda, hoje não foi legal. E sabe, uma parte de mim queria perguntar para ela o que aconteceu, mas outra parte disse, não interessa o que aconteceu, porque a palavra diz, onde sou fraco é que sou forte. Porque em nossa fraqueza Deus se faz mais forte ainda. Tem um pregador que ele fala uma coisa incrível. Não é o nosso pecado que impede Deus de realizar na nossa vida, de realizar milagres, de realizar propósitos. Não é o nosso pecado. Se fosse assim, imagina, Jesus ia ver um pecador e não ia poder entrar na casa dele. Jesus ia ver um pecador e ele não ia poder curá-lo. E aí, quem sobraria não teriam milagres. Não é o nosso pecado, Deus não está nem aí com o teu pecado. Deus, quando você peca, Ele só está vendo que você está errando o alvo, essa é a origem da palavra pecado. Você está errando o alvo, você está se machucando. Os nossos pecados são formas da gente pegar estradas que não nos levam ao alvo da felicidade, da gente poder completar o nosso propósito, da gente ser quem a gente é, a gente só está perdendo tempo, gasolina e energia. Não é sobre isso. O que Deus, Ele quer nos trazer, o que Deus, Ele está nos chamando e o que pode impedir Deus de realizar na nossa vida. Esse pregador diz, não é o nosso pecado, é a nossa força. Como assim, Fernanda? Sim, quando a gente acha que a gente tem que fazer sozinho. Quando a gente acha que a gente tem que aguentar tudo. Quando a gente acha que não, Deus não está resolvendo, eu vou fazer do meu jeito. Quando a gente quer carregar no muque. Toda vez que a gente precisa fazer sozinho, ou que a gente acha que não, Deus não vai resolver, então eu vou responder isso. Quando você está vendo que o seu marido não está mudando, teu filho, você fala, bom, Deus, já que Deus não mudou, eu vou lá dar uma arregaçada nele. Quando você pega com as suas mãos e não deixa Deus agir. Quando a gente não precisa de Deus, aí ele não pode agir. Foi isso que aconteceu com os doutores da lei. Eles não precisavam. Eles não podiam precisar, eles já eram os melhores. Foi isso que aconteceu com o jovem rico, que ele disse: eu já vivo toda a lei, todos os mandamentos, e não pode precisar. Quando Jesus ele fala, vai, vende as suas coisas, não é porque Jesus tinha alguma coisa contra as coisas, não, ele era o dono das coisas, inclusive. Mas ele estava falando, vem, para de se segurar, para de se colocar, achar que a sua firmeza está nas suas coisas. É isso que te impede de viver o reino dos céus. É você achar que você vai ter que se sustentar por si mesmo. É você achar que você dá conta de tudo sozinho. E aí você não pode entregar o que Deus está te pedindo. Se tem algo que nos prova que a gente pode depender totalmente de Deus e que Ele pode fazer, é a gente poder entregar tudo. O que Deus tem te pedido para você entregar, que você ainda não tem entregado. Quando eu estou falando que você não é para você sustentar nas suas coisas, talvez você pense, bom, então eu não tenho que fazer nada.
Talvez então eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar relaxado, né? Mas, Fernanda, você já falou várias vezes que fé não é ficar relaxado, é porque não é mesmo, não é ficar relaxado. Fé é a gente poder saber que Deus vai fazer e caminhar na direção daquilo que Ele aponta, daquilo que Ele pede, poder entregar de fato aquilo que Ele está te dizendo. Que pode ser a sua insegurança, que pode ser o seu trabalho, que pode ser a sua vontade. Como você pode entregar essas coisas? Não é sobre não fazer, talvez essa seja a desculpa que Deus quer que você entregue. A gente não está falando sobre não fazer nada, a gente está falando sobre fazer aquilo que Deus está te direcionando. Aí a gente tem uma desculpa das boas, mas eu não sei o que Deus está me direcionando. Então volta e assiste cada fruto que você vai saber. Então a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa ter mais tempo com ele. É fácil a gente falar, bom, né? Eu cumpro toda a lei, eu nem sei qual é a lei, eu nem sei que não podia parar aqui, a gente apontar a ignorância. Mas todas as vezes que a gente está ignorando, na verdade, a gente está impedindo de viver o reino do céu. Não é o reino do céu, ó, lá, quando você morrer, não, é o reino do céu agora. Você poder reinar na vida, você poder experimentar tudo que Deus tem agora para você hoje. Você poder se realizar, você poder ter acesso a tudo que Ele tem. O que Ele está falando é meu filho, é a minha imagem e semelhança. É poder ter acesso e viver o melhor que você tem. E viver tudo aquilo que está dentro de você. E tudo aquilo que está dentro do coração de Deus para você, o que é infinitamente mais do que você pode pedir. Infinitamente mais. Então, que nós possamos, nessa noite, fazer uma declaração para Ele nova, você poder ligar dentro de você e dizer mais uma vez e restaurar isso. E restaurar isso dentro de você. Hoje é aniversário de casamento, e não é apenas mais um dia que eu quero renovar todo sim, todo compromisso, toda beleza. Hoje eu estava contando para minha filha a história da origem dela. Hoje eu estava cantando as músicas que fazem parte dessa história. Hoje eu quero renovar tudo isso. E sabe, quando Deus ele vem falar ao nosso coração, Ele quer trazer um novo de novo. Porque Ele já soprou isso quando eu e você nascemos. Quando a gente está olhando para cada fruto do Espírito, Ele está querendo trazer exatamente isso. Eu quero te contar aspectos do meu caráter que eu coloquei aí dentro de você, está dentro dessa semente e que precisa dar vida e que talvez a gente está cascudo e não está permitindo Deus agir. Talvez a gente já ficou ranzinza demais, machucado demais. A gente já não tem aquela amabilidade. O nosso jeito de falar, a gente não é mais doce, delicada. Ou talvez a gente é desconfiado. Ou talvez a gente tenha um olhar apenas para as nossas coisas, nossas orações só falam sobre nós, sobre o que nós precisamos. A gente foi ficando longe, talvez, e mais ansioso, e mais irritado. Que a gente possa pedir para Deus e renovar nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero ser a sua imagem e semelhança. Eu quero ter o seu jeitão. Eu quero ter o seu jeitão. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, é Deus falando. E tem gente que fala em nome de Deus e que você sabe que não é Ele, só pelo jeitão. Tem gente que nem precisa dizer, o jeito da pessoa já te traz paz. E tem gente que fala tanto sobre paz, mas você sai carregado. Entende? Deus, Ele não quer apenas que você saiba
o que está na palavra dele, que você saiba sobre Deus. Ele quer que você tenha o jeitão dele. Ele quer que você possa ter os aspectos do coração dele. E quem pode manifestar isso em nós é o próprio Espírito Santo. É Ele quem vai dar vida a tudo isso que está dentro de nós. É Ele. Então, que você possa hoje, nessa noite, renovar, dar as chaves da sua casa a eu, para aquele que pode mudar todas as coisas. E agora eu quero te convidar, hoje a gente está falando do último fruto que chama domínio próprio. Domínio próprio. E a palavra domínio, ela fala de senhorio. Senhorio, aquele que é dono de. E a gente se acha tão dono da gente. E às vezes a gente é tão escravo. Talvez, eu não sei qual é a tua escravidão hoje, mas eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. Porque essa escravidão, ela precisa poder começar a entregar. Eu não sei do que você é escravo, mas hoje a gente está falando de uma geração que é escrava de um celular. Quantas vezes a gente não consegue passar um dia sem o celular? Sem abrir e fechar o WhatsApp? Quantas vezes a gente é escravo da rotina que a gente estabeleceu e se alguma coisa sai fora daquilo, a gente se desorganiza inteiro? Ou a gente se torna escravo do amor de uma pessoa, ou daquilo que o outro vai achar a gente de bom ou de mal. Ou a gente é escravo do nosso dinheiro. A gente fica preocupado, a gente perde noite de sono, a gente começa a achar que isso... Fernanda, mas isso não é a realidade? Não. Se você é o dono dele, você vai pensar como você vai gerar isso. E não o que você vai fazer para que ele não desapareça. Você vai pensar, você é o dono. Eu gosto tanto daquela canção que eu falo disso. Você precisa dizer pelo menos uma vez quem é o dono de quem. Então, quantas coisas hoje que tomaram a chave da tua casa? Quantas coisas tomaram a chave da tua família? Hoje, o que tem acesso, o que entra na tua casa? Para a gente saber quem é o nosso maior Senhor, a gente precisa pensar onde andam as nossas preocupações, em que a gente está gastando o nosso tempo. Comece a olhar para isso. Comece a olhar para isso. E talvez você fale, no meu trabalho, então eu preciso deixar o meu trabalho. Depende se você não está podendo ter propósito naquilo que você está fazendo. Talvez você esteja perdendo muito tempo e sendo extremamente escravo. Mesmo que você seja o dono de uma empresa. Agora, se isso é para o serviço, se isso é para você entregar o teu melhor, é para tocar pessoas, você vai ter uma posição diferente. Presta atenção, um escravo, ele está sempre culpando alguém. Mesmo que seja ele mesmo. Ele está sempre fugindo da responsabilidade, ele tem sempre uma desculpa. Ele tem sempre uma desculpa. É por causa disso, é por causa daquilo. O Senhor não tem desculpa. Assume. Se está acontecendo isso, eu preciso fazer algo diferente. Senhor, não fala, mas eu respondi porque também fulano fez isso. Não, não. Eu preciso olhar para aquela minha parte que está reativa e tocar diferente. Não é o governo, a crise. O que eu vou fazer para que eu possa trazer prosperidade para minha família? É muito mais fácil a gente ficar no lugar do escravo, mas é muito mais pesado. Deus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E Ele diz, você é livre. E nessa noite, é uma noite poderosa, porque Deus Ele quer nos devolver a chave. Nos devolver a chave do coração. Nos devolver a chave da nossa casa. Que talvez a gente foi dando para a televisão, depois para as redes sociais.
Depois, para os nossos filhos, a gente foi perdendo a hierarquia das coisas. Depois, para os afazeres, eu não sei. Hoje, na tua casa, as pessoas sentam para escutar a palavra. As pessoas sentam e conversam sobre o que aprenderam de Deus. As pessoas têm o jeitão dele. As pessoas têm o jeito de agir, de olhar, de tocar. Antes da gente tomar uma decisão, a gente pode colocar na presença de Deus. Hein? Qual é a chave? Ou a hora que a gente vê já está aquela confusão. Ou um outro tipo de confusão é o silêncio. Ou uma casa quieta, cada um no seu lado. Fulano que não fala com Beltrano. Também é uma forma de confusão. Mais grave ainda, porque a gente rompe as possibilidades de ligação, de amor. Cadê a chave? Por que você foi dando a chave para tantas coisas que foram entrando? Mas quando eu estou te perguntando por quê, não é porque eu estou te questionando, não. É porque hoje Deus ele está pedindo. A gente tem milhares de motivos, mas nós queremos senhorio. A gente não quer mais ficar dando desculpas verdadeiras que não mudam destinos. Volta. Olha para aquilo que menos se parece com Deus. E talvez eu arrisco dizer que você foi perdendo a chave daquela parte da sua personalidade, da sua identidade. Talvez o medo, a ansiedade, a raiva, a parte reativa, o orgulho, eu não sei o que você respondeu, a mentira. Talvez você seja alguém que, a hora que vê, já está mentindo. Ou aquela pessoa que compara tudo, a hora que você vê, você já está comparando. Que você possa voltar. Que você possa voltar a olhar no seu coração. E eu arrisco dizer que o que fez você ficando dessa maneira foi uma ferida. O meu olhar é que todas essas coisas que a gente vai se distorcendo é porque a gente foi criando cascas grossas de feridas nossas. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, mas você está ferido, fulano está ferido. São feridas. Mas uma coisa é a gente estar ferido, outra coisa é a gente dar a chave de quem a gente é para as nossas feridas. Uma coisa é você ficar doente. Quando a gente está doente, o que a gente faz? A gente combate essa doença. Outra coisa é você dar a chave de quem você é para essa doença. Imagina que entra um vírus dentro de você. Tudo que você faz é você que vai querer fazer para silenciar esse vírus. Mas quando a gente não faz isso, imagina que você pudesse fortalecer esse vírus. Deixa eu ver o que ele precisa e desce cada vez mais coisa para esse vírus. Você dá a chave da sua saúde para ele. Olha que maluquice. A gente faz isso várias vezes com a nossa mente. A gente faz isso várias vezes com a nossa mente. Quantas vezes o próprio Espírito Santo está soprando no nosso coração mágoas que a gente deu a chave para aquela mágoa. Sensações, histórias, fatos que aconteceram na nossa vida que a gente empoderou de tal forma, dando a chave do nosso coração. Não tem nada mais grave do que a gente dar a chave do nosso coração para coisas ruins que nos fizeram sofrer. A gente quer tanto se livrar de memórias, de dores, de feridas, alimentando e dando a chave de quem a gente é para isso. A gente precisa olhar para todas essas coisas e dizer: você é muito menor do que eu. Você é muito menor do que tudo aquilo que Deus colocou em mim. A gente vai cantar uma canção que eu queria que você... Eu sei que você conhece essa canção. Toda vez que a gente sabe uma canção, é uma coisa gostosa a gente cantar uma canção que a gente sabe. Mas toda vez que a gente sabe uma canção, talvez a gente para de prestar atenção naquilo que ela diz. Assim como quando a gente
se acostuma com as coisas e a gente para de ver a beleza delas. Você sabe que esse era um dos grandes medos que eu tinha, né? No meu relacionamento. Eu tinha medo que o João se acostumasse comigo e parasse de ter aquele olhar encantado que ele tinha. Se tem algo que eu cultivo em mim é ter o olhar encantado para as coisas, inclusive para as coisas de Deus, que de repente a gente vai se acostumando com isso, se acostumando de tal maneira que a gente para de ver a beleza do amor dele, a beleza de ver uma natureza, a beleza de poder saber que um Deus quer nos visitar, se importa com aquilo que é importante para nós, mesmo que seja pequeno, que a gente não se acostume, que a gente possa olhar e falar: Deus, eu quero cantar essa canção como uma profecia, porque eu não quero só ter a chave da minha casa e viver trancada, para que nada me atinja. E foi essa a cilada que a gente comprou. A gente foi lendo placas tão erradas na vida e essa foi uma delas, de que a gente tinha que ser independente, de que a gente tinha que ser dono da gente, mas de um jeito que não tem a ver com senhorio, tem a ver com se trancar e ficar cada vez mais preso dentro de si, e de repente a gente já não sonha mais, e de repente a gente não se irrita com as pessoas, mas também a gente não tem pessoas. A gente já não é traído, mas talvez a gente já não se relaciona mais. A gente já não tem medo de perder, a gente já não vive com medo, mas talvez a gente já não ouse mais viver o novo. Isso não tem a ver com a liberdade de Cristo? Isso tem a ver com a gente foi amputando coisas para não viver o seu revés. Tem um texto da Marina Colasanti que ela diz isso, a gente vai fechando as janelas mais cedo, a gente vai acendendo as luzes, a gente vai se acostumando com tantas coisas que a gente não devia se acostumar. A gente se acostuma, a gente fica esperando o fim de semana, aí quando chega o fim de semana, chove, aí a gente fica assistindo Netflix ou a gente fica feliz porque tem sono atrasado, a gente vai vivendo o mínimo, quando Deus ele está falando de vida abundante. Que você não se acostume. Hoje Deus ele também, essa é uma das chaves que ele quer te trazer de volta. Não se acostume com as coisas, com o mínimo das coisas. Eu escrevi isso para uma mulher de fé, que ela estava com um problema sério de relacionamento. Eu falei, não é para você se acostumar com o mínimo. É sobre vida abundante. É sobre tudo aquilo. Deus não quer só que você tenha um relacionamento sem brigas, não. Ele quer que você viva uma história incrível, que o próprio amor dele possa reinar. Deus ele não quer só que você tenha o pão de hoje. Isso era para o pessoal que estava no deserto. Ele está falando da terra da promessa, leite e mel superabundante. Entende? Deus tem mais para nós. Por isso eu quero pedir para que você cante essa canção como uma profecia dizendo: Senhor, essa casa é a sua casa. Deus ele quer te trazer de volta. E peça para que o Espírito Santo te mostre agora, que venha no seu pensamento todos os lugares, todas as situações, todas as feridas, todas as pessoas que você foi dando a chave da tua mente e do teu coração. E você foi ficando para o lado de fora. E você foi ficando cada vez mais sem espaço, mais estreito. Vamos fazer essa oração agora? Senhor nosso Deus, nos mostra agora quantas vezes, por medo, por ferida, por dor, nós fomos colocando as chaves de quem nós somos na mão de pessoas tão erradas. As chaves da nossa identidade em feridas, em fraquezas. As chaves de quem a gente é em palavras machucadas. Talvez disseram que você é irritado, bravo, ranzinza.
sem graça, triste. Não sei o que te disseram e que hoje você se vê assim. Quantas vezes nós entregamos as chaves para situações? Senhor, para situações que nos feriram. Nós te pedimos hoje, Senhor, nos liberta desses lugares. Quebra cadeias, quebra cadeias. Nós queremos ser a tua imagem e semelhança e só você pode nos dizer quem somos. Sim, Deus. Nos faz de novo. E que essa voz que fala na tua cabeça, não, mas você é essa sim. Essa voz de condenação seja quebrada agora. O próprio Deus nos disse, eu não me lembrarei de nenhuma das suas iniquidades, eu não me lembrarei. Ele está falando isso, eu nem me lembro mais. Sabe? Que você possa olhar hoje e ser enxergado pelos olhos de Deus, é isso que nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos todas as situações que nos tiram a paz. Nós queremos a chave de volta, entregamos as chaves para situações, para doenças, para patrões, para clientes. Não, Senhor, nós dependemos de Ti. De nenhum outro mais, nós dependemos de Ti. Recebe de novo as chaves do teu coração, da tua mente. Tantos pensamentos têm te povoado. Recebe de volta. Talvez você tenha dado as chaves da tua mente para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, que é onde você talvez tenha mais se alimentado. Fala, Senhor, não, eu quero fazer o propósito do tempo que eu passar contigo ser muito maior do que com qualquer outra coisa que venha me alimentar. Sim, Senhor, me ajuda a fazer isso, me ajuda a gerir o tempo. Quantas vezes eu tenho medo de estar na tua presença? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vai tomando os espaços dessa casa. Seja bem-vindo aqui. Senhor, e toma agora a chave da minha família. Que a minha família seja movida por Ti, que a minha família seja restituída pela Tua graça, que a minha família possa ser cada dia mais Tua. Toca no coração, Senhor, dos meus filhos, que seja a geração incorrompida. Senhor, é isso que nós Te pedimos hoje, que você possa fazer mais uma vez. Faz mais uma vez, Senhor. Você que escolheu, que teve propósito para todas as coisas, que nós não nos percamos nas palavras, nas vivências. Restitui, Senhor, restitui. É isso que nós te pedimos. Canta essa canção dizendo isso para Ele. Senhor, essa casa é sua. E que você possa colocar agora diante de Deus a sua família, a sua vida. E tudo aquilo que Deus ainda vai te dar. Dê livre acesso para Ele. Que Ele seja o Senhor, o dono. O Senhor, o dono. Vamos lá? Senhor, entra nessa casa hoje. Toca, Senhor, cada um. Toca, Senhor, pessoas que estão fechadas, machucadas, doloridas. Senhor, eu te peço, entra, Senhor, em cada coração nessa noite que está triste, desanimado, ansioso. Senhor, eu te peço, esvazia de tudo aquilo que não é seu. Sim, Senhor. Nós te pedimos brisa leve, suave. Senhor, quantas vezes nós te tiramos do trono, colocamos do trono coisas tão ruins, Senhor. Volta para o trono, Senhor. Fala o que nós devemos fazer, quem nós somos,
o que o Senhor deseja de nós. Nós deixamos ela para você, Jesus. Começa a falar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Oh, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Senhor, nós entregamos a chave das nossas casas, que você seja a provisão, que você seja a paz, que você seja a calma. Senhor, que você seja o Senhor das nossas decisões, dos nossos passos. Senhor, que o teu nome cresça, que tudo que aconteça seja para a tua glória. Enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça. Senhor, nós queremos que a tua imagem possa brilhar em nós, brilhar em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós deixamos ela para você. Senhor, vem nos lembrar da nossa identidade. Vem nos lembrar dos sonhos que você tem para nós. Vem nos lembrar dos nossos sonhos de criança, Senhor. Vem. Senhor, nós somos sim a tua habitação, Senhor. Seja bem-vindo. Não mais medo, não mais insegurança, não mais ressentimento, tantas pessoas ressentidas, que seja quebrado agora, Senhor. Jesus, apareça. Senhor, que você apareça nos nossos lábios, no nosso olhar, no nosso jeito. Nós queremos ter o seu jeitão, Mestre. Enche esse lugar. Sinta Deus te enchendo agora de alegria. Sinta Deus te enchendo de mansidão, de doçura, de amabilidade. Sinta Deus te enchendo de fé agora. Sinta Deus te enchendo de bondade, te dando uma nova esperança, uma paciência. Sinta Deus te enchendo de amor agora. Sinta Ele te enchendo de paz. Oh, Senhor, obrigada por isso. Senhor, essa casa é sua, Senhor, essa casa é sua. Obrigada por isso, Senhor. Sabe, quando eu fui gravar Domínio Próprio, né? E hoje, dia 13, eu tô gravando hoje mesmo, né? E é bom que eu tô gravando, porque eu já pude acudir a Gabriela no meio. O Espírito Santo é que tá fazendo a costura daqui. Mas sabe, hoje, quando eu fui pensar sobre domínio próprio, primeiro, o quanto que eu precisei viver esse domínio próprio esses tempos. Principalmente, né, no puerpério, onde os nossos hormônios, eles oscilam tanto.
E quando a gente vê, parece que você não é dono mais da sua mente, da tua boca, dos seus sentimentos. Como a gente precisa exercitar, quanto eu pedi ajuda para o Espírito Santo. Quantas vezes eu não consegui, precisei recomeçar. E hoje de manhã eu estava pensando sobre quantas coisas a psicologia ensina sobre domínio próprio, quantas coisas a inteligência emocional tem para dizer. E aí eu falei, bom, eu vou estudar sobre domínio próprio. E sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele falou, às vezes o Espírito Santo me para. E o que ele disse no meu coração foi, Fernanda, esse é um fruto do Espírito. Esse é um fruto do Espírito. Sabe o que isso significa? Que pessoas que estão cheias do Espírito, elas conseguem reinar sobre a vida delas. Elas conseguem ter senhorio. A palavra domínio quer dizer senhorio e também diz sobre bater continência para alguém. Que está sob o controle. Quanto a gente tem perdido o controle da nossa vida, da nossa emoção, daquilo que a gente tem sentido, pensado. Como a gente precisa se voltar a ele. Porque sozinhos realmente nós não conseguiremos, vai ser muito pequeno. Muito pequeno. Então, o que ele está nos chamando é: ei, volta a ter o domínio. E aí parece simples, mas eu vou dizer para você, eu experimentei, que bom que eu deixei esse fruto para gravar hoje. Depois de todo o processo que eu passei para poder entender, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. E de repente, com aquelas oscilações todas, como foi difícil para mim segurar palavras. Como foi difícil para mim. Como é difícil. E aí eu aprendi duas coisas muito importantes que nos ajudam à vivência do domínio próprio, que parece tão simples, a gente acha que a gente é tão dono de si, mas eu creio que nessa oração o Espírito Santo te mostrou quantas coisas têm fugido do nosso controle. Quanto a gente tem sido enganado, porque a gente acha que domínio próprio é a gente fazer o que a gente quer. Eu já falei isso várias vezes aqui, fazer o que você quer, na hora que você quer, não tem nada a ver com domínio, isso é instinto. E é sobre isso que Paulo está falando, quantas coisas a gente faz por instinto, porque vem aquela vontade naquela hora, porque é sobre isso, sabe? É sobre isso que a gente vem aquele impulso, e aí a hora que você vê, você já falou, a hora que você vê, você já viveu a gula, né? Quando você vê, você já mentiu, você já esbravejou, você já se irou. Mas aí o Espírito Santo nos chama para que a gente volte. E tem duas coisas importantes que ele quer nos contar sobre essa vivência. A primeira é que a gente precisa da ajuda dele, da presença dele. Da ajuda dele, da presença dele, é ele quem vai nos mostrar para que nós sejamos verdadeiramente livres, para sermos a nossa essência e não as nossas cascas. Quantas vezes a gente tem que ficar catando caco de coisas que a gente falou, que a gente fez? Então, ele está nos chamando para perto dele para dizer: ei, fica mais perto de mim. Eu vou te ajudar a voltar, a que você volte a ser senhor da sua vida, senhor da sua língua, senhor do seu olhar, senhor dos seus pensamentos, senhor dos seus atos. Você tem sido escrava, como eu vivi momentos de escravidão nesse tempo. Escrava dos meus hormônios, escrava dos meus pensamentos, escrava da minha língua. Como a gente precisa voltar para ele. E aí eu aprendi duas coisas que vão nos ajudar nesse caminho. A primeira é que toda vivência de perda de domínio se dá pelo olhar.
Como assim, Fernanda? Como você olha as coisas é que vão te fazer mais escrava delas. Eu tenho uma frase que eu falo muito, talvez você já tenha me escutado dizendo, que é: tudo aquilo que você não dá destino para você. Se você tem um olhar desatento, aquilo que você vê começa a te dar destino, você começa a ficar parecido com aquilo. Se você não está atento, e o espírito, ele te deixa atento, você, sem você perceber, você começa a julgar as pessoas. E por isso, daí você começa a se perder na sua língua. Com a mesma medida que julgares, será julgado. Quantas vezes o nosso olhar é que faz com que a gente tenha uma reação muito ruim? Imagina que você está entrando num elevador e uma pessoa começa a ter uma crise violenta. O que você faz? Você desce no primeiro andar que der. Se você for mais forte que ela, talvez você dê um supapo nela. Ou você fala, esbraveja. Agora, se você entrar num elevador e uma pessoa estiver tendo uma crise de pânico, o que você faz? Provavelmente você fique com ela até o fim. Eu quero dizer que a manifestação da crise de pânico, de uma crise violenta, pode ser muitíssimo semelhante. A diferença é você olhar e falar: isso é pânico ou isso é uma violência. Isso é dor ou isso é birra. Isso é um mau caráter, isso é uma pessoa ferida. Você está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que você tiver um olhar, e é ali que começa a gente ser escravo, toda vez que a gente tem um olhar desatento e a gente não olha amorosamente as situações, a gente vai se perder nelas. E elas vão fazer com que a gente perca o domínio daquilo que a gente reage, age. Toda reação, ela não tem comando. Toda reação, ela fica frouxa, solta. É a circunstância que faz com que a gente, de repente, acontece uma coisa, eu tô ansiosa, acontece uma coisa, eu respondo desse jeito porque eu tô só reativo. Eu preciso ser ativo. Entende? A outra coisa que vai nos ajudar, então, é primeiro como eu olho. Como eu olho para essa situação. Como eu olho para aquilo que está acontecendo, muda tudo. Muda tudo. Eu posso olhar, né? Como aconteceu, eu posso olhar para o meu marido e falar: não acredito, ele ainda está reclamando. Eu estou fazendo tudo, eu estou sem dormir, eu estou brigando. E eu vou te falar assim: dominar o nosso corpo é muitíssimo mais fácil do que dominar a nossa mente, né? A hora que a gente vê, a gente já está enfurecido, porque a gente tem ferida ali. Tem uma frase que eu li esses dias e que eu achei incrível, que diz assim: muitos dos meus problemas, muitas das brigas teriam sido evitadas se ao invés de eu ter uma reclamação, eu pudesse dizer para o outro do que faltava. É aquela frase que eu repito, né? Transforme reclamação em solicitação. Quantas brigas seriam resolvidas se a gente pudesse dizer para o outro o que está nos faltando, ao invés da gente ficar farpeando o outro. Eu posso olhar desse jeito, nossa, não acredito, ele tá achando ruim. Ou eu posso pensar, ele também está cansado. Fernanda, mas você está querendo justificar o erro do outro e a gente banalizar tudo? Não, eu estou falando sobre a gente ter um olhar amoroso. Jesus olhou para aquele cobrador de impostos que tinha roubado e falou: ele tem fome de afeto. Ele não falou: continue roubando. Ele não falou: não tem problema roubar. Ele foi na raiz da coisa. Sabe que o Espírito Santo ele está nos chamando? Vai para a raiz. Sabe essa ferida que você tem? Ele está te falando, vai na raiz dela. Talvez você está esperando de pessoas o que só eu posso te dar. Vai na raiz dela. Então, a primeira coisa que vai nos ajudar a ter domínio próprio é ir na raiz do teu medo. Qual é a raiz do teu medo? Qual é a raiz da sua falta de paciência? Qual é a raiz da sua ira?
e a raiz não tem a ver com o outro, tira a palavra o outro daí, olha qual é a tua necessidade. Qual é a necessidade que mora ali? E entrega para aquele que pode ser dono de todas as coisas. E a segunda coisa, então a primeira é a raiz, a segunda é o fruto. O que vai nos ajudar a ter domínio próprio é a gente ter um porquê incrível. Eu falei que é mais simples a gente dominar o nosso corpo. Eu tive uma vivência, né, de muita dor na amamentação e mesmo assim eu continuei amamentando, né, porque eu tive fissura e aqui sangrava e eu, mesmo assim eu continuei amamentando, mas eu tinha um porquê muito forte, era minha filha. Eu fiz uma dieta grande, né, para não dar cólica. Depois eu fui vendo que não era muito assim. Mas eu não tinha mais vontade, inclusive, de comer. Era muito pequena a vontade perto de eu pensar o bem-estar da minha filha. Sabe, privações. A gente consegue ter senhorio sobre coisas que a gente tem um porquê muito forte. Sabe o que tem faltado na nossa vida, que a gente tem ficado à deriva? Um porquê, um fruto, um propósito. A gente precisa sentar no colo de Deus para que Ele nos ensine propósitos novos. Não adianta você só fazer um acordo com você de eu não vou responder o outro. Precisa ter um propósito forte nisso. Você precisa poder entender o quanto você precisa edificar a vida do seu filho, do seu marido, do seu chefe. Você precisa poder entender a tua missão, onde você está, no lugar onde você está. Você precisa poder entender que Deus quer te mover em fé para que você viva coisas ainda mais incríveis. Por isso a gente precisa ter uma entrega grande para Ele, para que a gente possa, de fato, viver os propósitos que Deus tem. Para a gente ter domínio próprio, a gente vai precisar saber que somos sim feridos, mas que o próprio Espírito nos ajude, que o próprio Espírito frutifique em nós, curando as nossas raízes e dando destino para os nossos frutos. Que a gente possa, então, sentir senhorio sobre aquilo que a gente está fazendo. Eu quero terminar com uma história do Simba que eu acho incrível. Ele tem uma ferida muito grande, que veio pelo engano, porque as nossas maiores feridas, elas não vêm por fatos, vêm por enganos que vão se construindo em volta de uma dor, de um fato. O Simba, ele era muito ousado, ele queria ganhar o mundo, né? Ele tinha essa coisa da independência, da ousadia. E numa dessas, o pai dele morre, tá? Mas a gente sabe que aquilo foi armado também pelo tio. Ele aproveitou de uma característica e ali ele vive uma dor muito grande. Mas a maior dor dele é a dor do engano, de você é culpado. Pega essa chave. A maior dor vem a partir de uma pequena ferida que a gente tem, que vai sendo cavocada por um engano, que começa a remoer ali. E ele então foge. Ele foge. Ele dá, a maior característica do Simba era a ousadia. O que acontece com ele então? Ele vira um fracote, medroso. Ele vira alguém que se desliga. Para que ele não viva o medo, ele se desliga, ele já nem tem mais vontade. Por que ele tem medo? Nem tem vontade das coisas. Então, o que acontece com aquilo é que a gente vai perdendo a nossa característica. Lembra como a gente começou hoje? Imagem e semelhança. E de repente a gente vai perdendo aquilo. Ele vai ficando longe e nem lembra mais que ele é leão. Ele está num Hakuna Matata, numa outra dimensão. A gente vai se afastando dessa identidade, da imagem e semelhança. E aí ele não domina mais. Nem sobre ele e nem sobre aquilo que Deus colocou, né? Deus, ali é o reino, né? Ele nem sobre aqueles que foram confiados a ele, o reino que estava ali para ele. Olha que importante isso, toda vez que a gente deixa de reinar sobre nós, a gente se afasta da nossa característica principal de identidade e
a gente já não reina mais sobre todos aqueles que Deus confiou a nós. Então, muitos precisam da sua luz, muitos precisam do seu dom, muitos precisam daquilo que foi confiado a você, a sua maternagem, a sua ousadia, os seus dons. Que a gente possa voltar. E quando ele volta, ele precisa quebrar esses enganos. Ele precisa desafiar ele mesmo. Ele vai com medo mesmo. E a Nala ali, né, que vai para lá, ela lembra de quem ele é, das coisas que ele faz, de quem ele tem. O Espírito Santo quer te lembrar hoje. Para que você possa voltar a ter senhorio. Obrigada por isso, Espírito Santo. Que você restitua hoje na vida de cada um. Não só por nós, mas por todos aqueles que você confiou a nós. Sabe aquela pessoa mais difícil, a hora que você vê, você já respondeu, você já cortou. Deus está te lembrando, ei, eu confiei ela a você. Eu confiei ela a você. Que a gente volte nas feridas e que a gente veja os frutos que Deus quer fazer através de nós. Obrigada por isso, Deus. Não ter domínio próprio é uma dor muito grande. Quando a gente começa a perceber isso. Quantas vezes eu entrei no banheiro, principalmente nesse último mês, e falei, não acredito. Eu sou um projeto daquilo que eu queria ser. Por que eu falei isso, Senhor? E sabe o que o Espírito Santo me falava? Eu não tenho palavras de condenação para você, Fernanda. A palavra do Espírito Santo é recomeçar. Mas eu estava ali machucada, falando, nossa, e eu que sou a mulher de fé, sou mulher de fé, sou ex-mulher de fé agora. Perdi o posto. Né? E aí eu preciso me lembrar que fé não tem a ver com algo que eu mereça ou que eu faça, tem a ver com eu crer que Deus pode fazer em mim e no outro. E naquele momento, quantas vezes eu ajoelhei no banheiro mesmo e pedi, Deus, me restitui e me ajuda a consertar. Quantas vezes eu pedi perdão para o meu pai, para minha mãe nesses momentos que estavam ali ajudando, para o meu marido. Quantas vezes eu pedi perdão e não me sinto menor por isso, ao contrário. Eu sinto que Deus é em mim, Cristo é em mim, a esperança da glória. Não sou eu a esperança da glória, mas é Cristo em mim, refazendo, fazendo e me ajudando a ficar mais parecido com Ele. Que você não seja perfeito. Que você ser Senhor da sua vida seja você colocar Cristo no trono. E Ele vai te ajudar a reinar, porque você vai sentar ali com Ele, do jeito dele, para poder refazer e transformar tudo ao redor. Vamos pedir isso para Ele nessa noite? Senhor, nós te agradecemos por isso e nós te pedimos, nos transforma, nos tece de novo. Tudo que há dentro de nós precisa mais de você. Toca feridas que hoje você mostrou, Senhor. E mostra também para nós nessa noite o destino do que você quer que a gente possa reinar. O destino de pessoas que você confiou a nós, de sonhos que você confiou a nós. Senhor, enquanto essas promessas não se realizarem, nós não vamos descansar. Que você possa tocar os nossos corações nessa noite. E que nós possamos descansar exatamente porque você já tocou. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso. Todos os nossos encontros a gente tem um desafio e hoje eu queria fazer muitos desafios para você. Muitos. E eu vou propor 3 desafios. O primeiro é que você possa voltar e assistir o fruto que você perdeu. Ou aquele que você sente que ainda você enrosca. É o próprio Espírito Santo nos ensinando que a gente não tenha um olhar desatento. Esse é o meu primeiro desafio. O segundo desafio é que você faça um propósito daquilo que você lembrou, pensou, que menos se parece com Deus. De você estar atento e cada dia você tentar fazer com que aquilo se pareça mais com Deus.
Se você falou que é o seu jeito de falar, se você falou que é uma mentira, se você falou que é uma preguiça, eu não sei. Mas você vai batalhar, mas não sozinho. Se é o celular, se você está gastando mais tempo no celular, não sozinho. Você vai pedir ajuda para o Espírito Santo. Você vai começar o dia pedindo ajuda. Você vai acordar e falar: Espírito Santo, você me ajuda. Eu quero ser parecido com você. Assim como Pedro, que era vara frágil, quebradiça, virou pedra. Simão virou pedra. Paulo pôde ser quebrantado. Começa o dia falando: Senhor, é você, é você, é você. Me ajuda. Que essa semana seja uma semana de você se fortalecer e voltar a ter o senhorio também desse lugar ferido. E o terceiro desafio é que você volte a ter o senhorio da tua casa. Entregue essa chave para Deus. Que você tenha momentos na tua casa de colocar Deus no centro. Que você possa chamar as pessoas para fazer uma oração. Ou se as pessoas da sua casa ainda não fazem isso e vão achar muito estranho, que você possa pedir para fazer uma oração por elas antes de dormir. Às vezes é um bilhetinho que você vai trazer. Você precisa voltar a ter a chave da tua casa. Escolha o que vai entrar ali. As pessoas, as falas, os conteúdos. Que você possa abençoar cada coisa que entra na sua casa. E que todos que entrarem ali comecem a sentir que é um reino diferente, porque é o próprio Deus reinando. Primeiro desafio, que você volte e não perca nenhum fruto, porque hoje nós acabamos, que você não perca. A próxima live nossa, ela vai falar, vai fazer uma retomada e vai falar de vivência, a gente vai fazer uma live ao vivo, se a Gabi deixar, e essa foi a vontade de Deus. O nosso segundo propósito é que a gente possa pegar a característica que menos se parece com Deus e a gente vai exercitar, não ser mais escravo, mas ser senhor. Decisão. Porque quem decide é quem é dono, não quem é escravo. Escravo não tem poder de decisão. Escravo só está ali submisso àquilo. E o terceiro é que você volte a ter e dar o senhorio da sua casa para o Senhor. Começa a mudar isso. Começa a trazer as pessoas para que Deus seja o centro. Nada, nenhuma outra coisa. Se o que para a provisão da tua casa, Deus o centro. Para a educação dos filhos, Deus o centro. Para a restituição do casamento, do amor entre o casal, Deus o centro. Deus o centro de cada coisa, que você dedique cada coisa que você fizer para a tua família a Ele. Combinado? A nossa próxima, fica atento, porque talvez a nossa próxima live seja um pouco mais cedo, né? Porque 9 horas é bem o horário da cólica. Então, talvez a gente faça mais cedo. A gente vai colocar no Instagram e você vai receber nos grupos que você faz parte da sua cidade, para que você possa saber qual é o horário, né, da nossa live, na nossa próxima live. Então, fica atento para que você, talvez seja quarta às 7 da noite, ao invés das 21. Fica atento, porque a gente vai estar juntos aí, ao vivo, estou morrendo de saudade. Eu vejo os comentários, eu sempre estou assistindo, mas é muito bom também a gente poder estar ali. Eu estou morrendo de saudade de cada um, da gente poder reavivar tudo isso, fazer uma chacoalhada na nossa vida e o Espírito, que só quem viveu, né? Só quem viveu os 9 frutos, né? Só quem viveu as 9 manifestações do fruto do Espírito é que sabe o quanto que a gente é edificado no nosso caráter e o quanto a gente vai se fortalecendo a cada vez que você possa viver esses 9 dias, faz uma maratona aí dentro de você. Eu vi nos grupos que a gente retomou os frutos, né? Mas que você possa viver esses desafios comprometidos, para que você fique parecido com Deus e possa reinar e ter todo o acesso, todo o propósito que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Um beijo grande a cada um de vocês e uma gratidão à fidelidade, à fé. Somos mulheres de fé. Fidelidade é uma marca que o Espírito quer colocar no nosso coração. Um beijo grande, até quarta-feira.